Boa noite mais uma vez. Regência verbal. Um assunto chato. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Quando é fácil, eu digo que é fácil. Mas quando não é, também eu digo que não é. Precisamos prestar atenção aos detalhes. Muita coisa. Mas tenho certeza de que vamos conseguir aprender. Com muito exercício, com muita força de vontade, a gente vai chegar lá. Saúde, saúde. Vamos lá. Principais verbos, claro, são milhares de verbos, né? Evidentemente não temos como saber a regência de todos eles. Eu vou trazer os principais, aqueles que estatisticamente caem mais, tá certo? Talvez o campeão de audiência seja o verbo assistir. É um verbo que cai muito, cai bastante, não apenas na banca FGV, como em qualquer outra, tá? Qualquer banca aí cobra o assistir a 3x2. O assistir, ele tem dois sentidos principais. O primeiro sentido é o sentido de ver, é o mais comum, muito usado no dia a dia. E aí, nesse sentido, ele pede um complemento regido pela preposição a. O problema é que no dia a dia nós não falamos assim. Nós falamos assistir o jogo, assistir o filme, assistir o pronunciamento, assistir o debate, assistir a peça de teatro, esse A sem um acento grave, assistir a aula, esse A sem acento grave, assistir a novela, o A sem o acento grave, ok? Mas, mas, de acordo com a chamada norma padrão, você precisa da preposiçãozinha a, né, antes do complemento verbal. Então, você assistiu ao filme do Homem-Aranha, não o filme, assistiu ao filme. Você assistiu ao jogo, assistiu ao pronunciamento, assistiu ao debate, assistiu ao vídeo, beleza? E se for escrever, assistir à novela com acento grave, assistir à peça, à aula, tudo com acento indicativo de crase, ok? Por isso que ele cai bastante em prova, porque a galera do dia a dia, 99% da população, fala assistir o jogo, assistir o filme. Então, como é algo que está enraizado, é muito cobrado. É um verbo bastante comum, a gente usa o tempo todo, de forma inadequada, de acordo com a norma padrão. Ok? No sentido de prestar socorro, de prestar assistência, aí sim ele não vai pedir objeto indireto, e sim um complemento sem preposição, vai pedir um objeto direto, tá? Por exemplo, a enfermeira assistiu o doente. No caso, prestou socorro, prestou assistência, tá, ao doente. Então, a enfermeira assistiu o doente, beleza? Aqui o assistir está no sentido de prestar socorro, prestar assistência. Tá legal? Olha que coisa interessante. Assistir à técnica de enfermagem, assistir à acidentada. Então aqui eu fiz um jogo de palavras. O primeiro assistir é no sentido de ver, por isso o primeiro A tem um acento indicativo de crase. O segundo assistir é no sentido de socorrer. O segundo A não tem um acento indicativo de crase, porque não tem o que? A chamada preposição. Tá legal? Percebeu aí a brincadeira? Se cai em prova. Assistir o médico ou assistir ao médico? Depende. Se você está vendo o médico, é assistir ao médico. Assistir o médico, você ajudou o médico a socorrer alguém. Tá bom?
Gente, isso despenca em prova. Não cai não, despenca, tá? Existe um assistir que as bancas em geral gostam, porém nós no dia a dia não usamos. Você vê mais no português PT-PT, né? Português de Portugal, né? É o assistir no sentido de morar, residir, ok? Aí ele vai ser um verbo intransitivo e virá acompanhado de um adjunto adverbial, de uma expressão adverbial de lugar, regida pela preposição em, ok? Por exemplo, assisto em Paris, assisto em Madureira, assisto em Rocha Miranda, assisto em colégio e assim por diante, tá? Aí esse assistir aí é morar. Pois é, só que as bancas gostam, tá? Justamente por ser um assistir pouquíssimo usado, principalmente aqui no Brasil, tá? É bom saber porque cai em prova, tá bom? Aí o assistir aqui ele é intransitivo e o em Rocha Miranda é um adjunto adverbial de lugar regido pela preposição em, tá legal? E ainda existe um quarto assistir na expressão, normalmente nessa expressão, um direito que assiste a alguém. Corra atrás desse direito, porque é um direito que lhe assiste. Consulte um advogado, pois é um direito que assiste a você. Beleza? Então tem essa expressão, direito que lhe assiste, direito que assiste a você, direito que assiste a alguém. Tá bom? Show? Beleza? Outro verbinho que cai muito é o verbo aspirar. Ele tem dois sentidos principais. Em um deles você tem a exigência de um complemento preposicionado, em outro não, tá? Alguma dúvida por enquanto sobre o assistir? Boa noite, chefão. O aspirar, no sentido de almejar, querer, desejar, ele vai pedir um complemento regido pela preposição a. É o uso mais comum, beleza? Aspirar no sentido de almejar, desejar, querer. Por exemplo, vocês aspiram a quê? Aspiram à aprovação no concurso. Esse a com acento indicativo de crase, porque é a preposição a exigida pelo verbo mais o artigo a. Beleza? Tranquilo? Aspiram a algo, aspiram a aprovação no concurso. Show? Já no sentido de inspirar, sorver, absorver, ele vai pedir um objeto direto, quer dizer, um complemento sem preposição, ok? Por exemplo, um exemplo que eu dou para os caras. Ai, ai, muitos políticos famosos gostam de aspirar farinha. Aspirar farinha, beleza? Repare que é inspirar, sorver, absorver, né? Aí, no caso, o verbo não vai pedir um complemento preposicionado, tá? Beleza? Vou botar aqui artistas, para não haver problemas pro meu lado. Hoje em dia, qualquer coisa dá problema, né? Enfim, muitos artistas famosos gostam de aspirar farinha. Beleza? Show? Então, no sentido de almejar, desejar, querer, ele vai pedir um complemento regido pela preposição a. Quem deseja, quem aspira, aspira a algo. Agora, no sentido de inspirar, absorver,
ele não vai pedir complemento preposicionado. O aspirador aspirou o pó e não ao pó. Aspirou o pó. Beleza? Tranquilo? Outro verbo. Boa noite, chefão. Outro verbo muito visado pelas bancas é o verbo visar. Beleza? É um verbo muito cobrado também pelas bancas. Ele é igualzinho ao aspirar, tá? No sentido de almejar, querer, tal qual o aspirar, ele vai pedir um complemento com preposição a. Então, os alunos aspiram à aprovação. Esse a com acento grave. Os alunos visam a aprovação. O a também com acento grave. Beleza? Tranquilo? Show? No sentido de dar visto, rubricar, assinar, ele não vai pedir complemento preposicionado, tá? Por exemplo, o pai visou, orgulhoso, o boletim da filha, quer dizer, ele rubricou, ele assinou, deu visto, beleza? O boletim da filha, tá? Aí, nesse caso, o visar não vai pedir complemento preposicionado, ok? Show? Tranquilo? E existe ainda um terceiro sentido para o visar, que não é tão usado entre nós, tá? É o sentido de mirar. Mirar. Aí ele também não vai pedir complemento preposicionado. Por exemplo, o atirador visou o alvo, mirou o alvo, visou o alvo, mas errou o tiro. Tranquilo? Beleza? Ele mirou o alvo, não ao alvo. Tranquilo? Show? Então, voltando aqui rapidamente, o visar no sentido de almejar, querer, desejar, ele pede complemento com preposição a. Ele é igualzinho ao aspirar nesse sentido. Ok? No sentido de dar visto, rubricar, assinar, ele não vai pedir a preposição a, nem preposição alguma. Visou o boletim, visou o documento, rubricou, deu visto, visou a nota fiscal, tá? E no sentido de mirar, também não vai pedir complemento preposicionado. Show? Beleza? Um dos verbos preferidos por todas as bancas é o verbo preferir. Por quê? Porque o preferir é um verbo extremamente comum no dia a dia e que ninguém, praticamente, o utiliza da maneira correta, de acordo com a norma padrão. Nós costumamos falar, prefiro português prefiro mais português do que matemática. Prefiro 1000 vezes direito do que português. Prefiro futebol do que tênis, por exemplo. Nada de prefiro mais. Não esquece isso. Delete da sua cabeça, do seu coraçãozinho, prefiro mais, prefiro 1000 vezes, prefiro muito mais. Nada disso. Prefiro uma coisa a outra. Isso cai demais em prova. Prefiro matemática a português. Prefiro futebol a basquete. Prefiro. Como é que o Chaves falou? Prefiro morrer a perder a vida. Certo? Beleza? Prefiro morrer a perder a vida. Ok? E assim por diante. Tá? Gente, isso cai demais, hein? Preferir cai demais, porque nós não o utilizamos da maneira, né, que a norma padrão preceitua. Show? Outro verbinho aqui, chato, 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 chato.
e que a banca FGV nos últimos anos vem cobrando bastante é o verbo lembrar. E por tabela, o verbo esquecer, tá? O lembrar e o esquecer, nesse contexto, tem a mesma regência, o mesmo raciocínio. Tá, como é que você vai usar o lembrar e o esquecer? Depende. Se você usar o lembrar sem o pronome oblíquo, você também não vai usá-lo com complemento preposicional. Sem pronome, sem preposição. Não entendi. Como assim? Na prova, lembrei o macete. Lembrei o bizu. Lembrei onde deixei a carteira. Beleza? Sem preposição. Ok? Tranquilo? Agora, se eu usar o lembrar ou o esquecer com o pronome oblíquo, aí ele vai exigir um complemento regido pela preposição de. Preste atenção, por favor, porque cai demais. Lembrei o macete. Lembrei-me, olha o pronome, lembrei-me do macete. Esqueci a carteira. Esqueci-me da carteira. Lembrar, esquecer e lá, está nesse sentido, ok? Sem pronome oblíquo, sem preposição de. Com pronome oblíquo, com preposição de. Nos últimos anos, eu fazendo aqui o apanhado das questões para vocês, eu percebi que a banca cobrou algumas vezes o lembrar e o esquecer, justamente fazendo essa distinção. Ok? Beleza? Vamos ver logo uma questão da FGV sobre o lembrar e o esquecer? Vamos lá. 2021, Câmara de Aracaju, Sergipe. Um diplomata é aquele que sempre lembra, preste atenção, sempre lembra o aniversário de uma mulher, mas nunca lembra, está subentendido, nunca lembra o quê? A sua idade. Repare que os dois complementos não estão preposicionados. Lembra o aniversário, mas nunca lembra a sua idade. Sem preposição. Ok? Se retirarmos o sempre da frase e substituirmos lembra por se lembra, agora apareceu o pronome oblíquo. Com pronome, com preposição. Que preposição? Preposição de. Qual seria a frase correta? Manda ver. Vamos lá, gabarito letra B de bola. Repare que são dois complementos, ó. O aniversário de uma mulher é o primeiro complemento e o segundo, a sua idade. O segundo lembra, tá subentendido, ok? Beleza? Então, um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma mulher, mas nunca da sua idade. Ok? O diplomata se lembra de algo. Lembra algo, se lembra de algo. Show? Beleza? Gente, isso cai bastante, tá? A letra E está errada por um outro motivo. É a colocação pronominal. O que, ele puxa o C para perto dele. O que é um chamado fator de próclise. Vamos chegar lá, tá? É a próxima aula, inclusive. O que é um chamado fator de próclise. Ele puxa o C para perto dele. Então, é que se lembra, tá? O que puxa o pronome oblíquo, tá? Beleza? Há palavrinhas que puxam o pronome oblíquo. O advérbio, o pronome indefinido, o que, as conjunções em geral, tá? Eles puxam o pronome oblíquo para perto delas. Por exemplo, ninguém me deu parabéns. Ninguém me convidou para a festa. O ninguém é pronome indefinido, ele puxa. Ninguém convidou-me, está errado.
Ninguém me convidou. Beleza? Por exemplo, não se fazem mais homens como antigamente. Não fazem-se, está errado. Não se fazem. Porque o não é um advérbio, ele puxa o se para perto dele. E aqui o que, se ele for pronome relativo, ele vai puxar. Se for conjunção, vai puxar também. Então, de forma geral, o que puxa o se. Tá? No nosso canal tem zilhões de vídeos sobre isso. Tá? Se você quiser adiantar, é só ir lá e ver. Colocação pronominal. Tem uns 30 vídeos sobre isso, até mais. Tá bom? Só confirmando, lembrei o macete, lembrei-me do macete. Esqueci a carteira, esqueci-me da carteira. Com pronome com preposição. Sem pronome, sem preposição. Lembre-se de que amanhã haverá aula. Um tipo de frase que cai muito, tá? Lembre-se que amanhã haverá aula, não. Lembre-se de que amanhã haverá aula. Show? Tranquilo? Boa noite. O implicar é outro verbo muito comum no dia a dia que a galera usa de forma inadequada. Por isso que ele cai bastante em prova. Que a galera não utiliza o implicar de acordo com a norma padrão, ok? Vamos lá, com calma. Nós, em geral, utilizamos o implicar no sentido de acarretar com preposição em. Por exemplo, se o jogador levar 2 cartões amarelos, isso implica na expulsão dele. 2 cartões amarelos implicam em expulsão. Por exemplo, se você chegar atrasado no dia do concurso, isso implica na eliminação do candidato. Não, nada disso. Implica expulsão, implica eliminação, sem o em. Sem o em, tá bom? 2 cartões amarelos, implicam na expulsão do jogador? Não, implicam expulsão. Chegar atrasado no dia do certame implica eliminação do candidato e não na eliminação do candidato, tá? Algo que cai bastante em prova, o verbo implicar. Tem o implicar no sentido de ser implicante, né? De perturbar. Aí não tem problema porque nós utilizamos de maneira correta em geral, tá? Fulano implica com ciclano, tá? Sofia implica com tudo. Beleza? Então ela é implicantezinha, implica com tudo, tá tranquilo, sem problema nenhum. Um verbinho interessante, gente, é o verbo chamar. O chamar, no sentido de apelidar, rotular, ele permite 4 construções. O problema é justamente esse. Porque das 4, 2 ou 3, pelo menos na minha opinião, não são usados no dia a dia. E aí nós tendemos a achar que estão errados. Esse é o problema, mas não está. Está certo. Então, o chamar aceita 4 construções. Chamei fulano bobo, pouco usado. Chamei a fulano de bobo. Volta e meia ouvimos esse tipo de construção. Chamei a fulano de bobo. Isso já foi, tá? Chamei fulano de bobo. Primeiro eu tinha pulado, né? Chamei fulano de bobo, é o mais comum. Chamei fulano bobo, pouco usado. Chamei a fulano de bobo. Volta em vez de senhor e falar isso. Chamei a fulano bobo. Pouco usado, muito pouco usado. Os 4 estão
corretos de acordo com a norma culta. Beleza? Por mais que nós utilizemos chamei fulano de bobo, tá? Os outros três também estão corretos. Qual é o perigo na prova? O cara bota lá, chamei fulano bobo, você vai achar feio, horroroso, e né? Soa até estranho, soa mal, e aí você vai marcar que está errado, quando na verdade está certo. Beleza? Chamei fulano bobo, ou chamei a fulano bobo. Beleza? Tranquilo? O bobo ou o de bobo são chamados aí predicativos do objeto, tá? A nossa banca não é muito de cobrar esse tipo de classificação não, mas eu trouxe para dizer que não falei de tudo, tá bom? Chamei fulano bobo, chamei a fulano bobo, chamei fulano de bobo, chamei a fulano de bobo. Os 4 estão corretos. Show? Beleza? Tranquilo? O que mais? No sentido de mandar vir, não pede complemento preposicionado, tá? Chama fulano para mim, por favor, que é o outro chamar muito usado no dia a dia. Aí não precisa de preposição, tá? Chame fulano para mim, por favor. Chame o Molon, lembra da propaganda aí, né, do queridinho lá da organização do Globo? Chama o Molon. O Jornal Nacional tinha que pagar ele, olha, todo dia que no Jornal Nacional. Chama o Molon. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Outros verbinhos que são problemáticos são simpatizar, mais comum, e por tabela o antipatizar. Eles não são verbos pronominais. Como assim? Nós, no dia a dia, em geral, costumamos falar da seguinte maneira: eu me simpatizei com fulano. Eu me antipatizei com Beltrano. Não. Simplesmente, eu simpatizei com fulano. Eu antipatizei com Beltrano. Sem o me, sem o pronome oblíquo, tá? Ele simpatizou-se com o professor. Não, ele simpatizou com o professor. Sem o pronome oblíquo. Tá legal? E a galera, em geral, utiliza com o pronome oblíquo de forma inadequada. Por isso que as bancas cobram esse verbo, porque, em geral, nós o utilizamos de maneira errada, de acordo com a norma padrão. Show? Beleza? Tranquilo? Então, simpatizei com aquela menina. Fui com a cara dela, simpatizei com ela. Show? Beleza? Alguma dúvida? Tem certeza? Um verbo extremamente comum, que também nós costumamos utilizar de maneira adequada, é o verbo chegar. Tá? Cheguei no curso, cheguei no trabalho, cheguei na igreja, cheguei em algum lugar, não. Você chegou ao trabalho, chegou ao curso, chegou à igreja, tá? O chegar é intransitivo. Ele vai vir acompanhado por uma expressão adverbial de lugar regida pela preposição a e não pela preposição em. Alô? Oi, mãe. Estou tranquilo, já cheguei no curso. Não, já chegou ao curso. Beleza? Já cheguei em casa. Não, cheguei à casa. Cuidado, hein? Cuidado. Cheguei ao trabalho. Cheguei à igreja. Esse A, o acento indicativo de frase. Tranquilo? Beleza? Cuidado, hein? Cheguei em casa, não. Cheguei à casa. Esse A sem acento grave, ainda por cima. A gente vai ver em breve por quê. Mas isso só como é lugar, certo? Em geral, chegar ele tem sentido, né? Se você vai chegar a algum lugar. Né? Eu cheguei no horário. Aí o chegar é intransitivo. Aí tudo bem, cheguei no horário correto. Chega, basta. Também aí não vai pedir complemento nenhum, nem acessório nenhum. Tá? Mas se for uma expressão de lugar, tem que ser o a. Ok?
Para cheguei em cima da hora, tudo bem, tranquilo, que aí não é lugar, é tempo. Aí é um outro contexto. Cheguei no horário correto, tudo bem, tá? Agora, cheguei ao curso, é o correto, e não cheguei no curso, tá bom? Cheguei ao curso no horário correto. Pode ser assim, por exemplo, cheguei na casa dos 40. É a ideia de lugar, é a casa. É a casa dos 40. Isso. Porque não é a casa. Cheguei à idade dos 40. Você chegou, a ideia de lugar, por mais que não seja um lugar físico, propriamente dito, mas no contexto a ideia é de lugar. Você chegou a algum lugar, a casa dos 40. Esse A, frase alta, tá? Um verbo pouco usado, porém que as bancas costumam cobrar bastante, é o verbo aludir, tá? A gente costuma ouvir falar mais substantivo alusão, fazer alusão a algo, fazer referência, referir-se a algo, fazer alusão a algo, tá? E ou você usa fazer alusão a algo ou aludir a algo, tá? Ele vai pedir complemento com preposição a. Ao contrário dos demais verbos, ele é pouco usado no dia a dia, porém as bancas gostam, tá? O professor aludiu aos motivos e não os motivos. Aos motivos, ok? Beleza? Talvez o verbo mais difícil seja o custar. Por quê? Ele é de uso corrente e todo mundo usa o custar de maneira inadequada. Todo mundo. Eu, inclusive, volta e meia, falo custei a fazer, custei a entender, custei a conseguir, tá? O que acontece, gente? Nós costumamos a construir o custar da seguinte maneira. Por exemplo, eu, sujeito, custei a entender a matéria. Em geral, nós falamos assim: caramba, que matéria difícil, custei a entender. Custei a conseguir passar daquela fase. Custei a ganhar uma aposta na Bet 365. Olhei para o nosso amigo Fabiano, lembrei. Certo? Custei a conseguir algo. Show. Beleza. Por tabela, fulano custou a conseguir, fulana custou a fazer. Por tabela, tá? Custamos a conseguir. Enfim, o pronome pessoal é o sujeito. Eu custei, ela custou, nós custamos. E aí, o complemento vai ser uma oração objetiva indireta, com preposição a. Custei a fazer, a conseguir, a entender, a realizar. Show. Só que está errado. Está errado. O custar, gente, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Porque o sujeito dele não é a pessoa, e sim a coisa difícil, a coisa custosa. O sujeito do custar não é a pessoa que está tendo dificuldade, e sim a coisa difícil. Em vez de eu custei a entender a matéria, o correto é custou-me entender a matéria. O sujeito está de vermelho. Ó. Entender a matéria custou a mim. Seria esse sentido. O me é o objeto indireto e o que está de vermelho é o sujeito. Como o sujeito é uma oração, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, os alunos custaram a aprender regência. Todo mundo fala assim.
Os alunos custaram a entender regência, a aprender regência. Não, custou aos alunos aprender regência. O verbo na terceira pessoa do singular, aos alunos é o chamado objeto indireto, ok? O me aqui também, objeto indireto. Enquanto que a oração que está em vermelho é o sujeito do custar. Bonito, né? É o verbo mais difícil, tá bom? E no lugar do aos alunos, você pode colocar o lhes como objeto indireto, substituindo aos alunos. Custou-lhes aprender regência. Difícil, não é fácil não, tá? Custou ao Botafogo vencer um jogo. O Botafogo custou a ganhar. O Botafogo custou a vencer. Está errado. Custou ao Botafogo vencer. Custou, verbo no singular, terceira pessoa do singular. Custou ao Botafogo é o objeto indireto, vencer um jogo é o sujeito. Tá? Bem difícil, bem complicado, tomara que não caia, porque é bem chatinho. Esse é o único sentido do custar? Não. Pode ser também, por exemplo, o notebook custou caro. Aqui ele vai ser um verbo comum, tá? Se comportar normalmente, ele vai variar de acordo com a pessoa. Os notebooks custaram caro. Aí sim, tá? Aí ele tem sujeito aqui normal, tá? O notebook é o sujeito dele, tá? Se o sujeito for um termo no plural, o verbo vai pro plural também, tá bom? Show de bola, tranquilo? Difícil, né? Difícil. Vamos agora praticar tudo isso. Há outros verbos que eu não coloquei na lista, senão a lista vai ficar infinita. Verbos como obedecer, que cai muito, responder, pagar. A gente vai ver nos exercícios.